a 22. Salmo de número 33, os versículos de 10 a 22. Vamos colocar de pé. Salmo de número 33, os versículos de 10 a 22. Nos diz a palavra de Deus: O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Versículo 12: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós vamos orar ao Senhor. Eu convido as crianças à frente. Vamos orar, vamos curvar nossa fronte, fechar os nossos olhinhos, todas as crianças com o olhinho fechado. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta noite. Nós louvamos porque só tu, Senhor, és a esperança da nossa nação. Nós esperamos no Senhor. Nós clamamos ao Senhor Deus, o Senhor Deus que fez os céus e a terra. Nós dependemos de ti, Senhor, para tudo, quer queiramos ou não, quer os nossos políticos queiram, desejem ou não, nós dependemos de ti, Senhor. Nós clamamos a tua misericórdia, como o salmista fez aqui, ao compor este salmo tão belo, e terminar clamando por misericórdia, Senhor. Como nação, nós precisamos da tua graça e da tua misericórdia renovadas a cada dia, Senhor, para que haja futuro, não só para os idosos, adultos, mas para esses pequeninos também, Senhor. Que eles aprendam a confiar em ti, que eles aprendam a dedicar o melhor de suas vidas para a glória do teu nome. Nós te oramos, Pai, assim, no nome de Jesus, pedindo que tu uses a cada professora, cada professor, para abençoá-los através da tua palavra, bem como clamamos que nos abençoes no entendimento da tua palavra neste momento. Te oramos assim no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor. Podemos sentar. Meus irmãos, não é nenhuma novidade que a palavra de ordem dos nossos dias, a palavra de ordem tem sido crise.
uma pesquisa do Instituto Maurício de Nassau, que foi publicada em um dos jornais da nossa cidade, pesquisa então realizada há poucas semanas atrás. A pergunta que foi feita aos entrevistados foi: quem pode salvar o Brasil? Quem pode salvar o Brasil? 22,4% responderam que não sabiam ou não responderam. 14% outros deram outras respostas variadas. 16,6% disseram que seriam os políticos. 10,7% disse que a presidente Dilma poderia salvar o Brasil. 8,7% respondeu que é o povo que pode salvar o Brasil. 5,2% disse que o governo, de modo geral, é que pode salvar o Brasil. E 22% afirmou que só Deus, ou no entendimento das respostas, Deus ou Jesus, Deus Pai ou Jesus, entendendo-se como divindade, é que pode salvar o nosso país. Você pode até ficar feliz com o número de 22%, mas veja que a maior votação não sabia ou não respondeu. 22,4% não sabia ou não respondeu quem pode salvar o Brasil. Não podemos negar que é uma porcentagem expressiva daqueles que responderam ao afirmar, crendo que só Deus pode salvar o nosso país. Eu quero voltar a este salmo, eu quero pensar neste salmo com você. Há um pensamento de um grande presidente norte-americano, famosíssimo, Abraham Lincoln, e ele diz, e quando li esse pensamento, eu fiquei pensando, veja quantos colocam adesivos: orgulho de ser brasileiro, a despeito de todos os problemas, de todas as dificuldades, desde a nossa colonização, mas o prazer e o orgulho, quando muitas vezes em reportagens de Globo Repórter, eu sempre digo, é muito bom, digo, olha, já que não dá para gastar dinheiro viajando o mundo, então você assiste o Globo Repórter e viaja. Então eu poderia até ter começado a ter dito assim, eu já fui na Turquia, eu já fui na Capadócia, eu já estive na China, nas Filipinas, na Indonésia, mas através do Globo Repórter. Mas eu também fico maravilhado quando conheço e vejo, fico boquiaberto, é um dos programas que mais gosto de ver a natureza, não só outros países, mas quando vislumbro coisas que eu não conhecia do meu próprio país. Me alegrar e ficar espantado, meu Deus, como é grande esse país, como é lindo esse país. Recordo-me quando nas aulas de ensino, que hoje é chamado de ensino fundamental, há pouquinho tempo atrás era chamado de ginásio, aquela 5ª, 8ª série e tal, antes do famoso científico. Você que é dessa época deve estar lembrando, mais ou menos. Eu só não fiz exame de admissão, eu não peguei essa época não. Se você fez, parabéns, você é um vitorioso. Eu não tive essa oportunidade gloriosa de uns séculos atrás fazer o exame de admissão, como minha mãe e meu pai fizeram. Mas veja só, eu vi numa aula de geografia, foi uma coisa que me chamou a atenção como adolescente, quando o professor disse assim, gente, a Europa cabe no Brasil. Eu vou dar a dizer, isso é um mentiroso. Como é que um continente vai caber dentro de um país? E de fato, a figura no livro, eu não tinha visto, mas a figura no livro mostrava exatamente isso. Era tentando arrumar os países europeus dentro do Brasil para dar uma dimensão de quão grande é o nosso país, pelo menos a dimensão geográfica. Quanta riqueza, quantos que vêm para cá e que ficam boquiabertos com tanta riqueza natural que nós temos. E não é para nós não nos orgulharmos, nós temos que nos orgulhar da nação que nascemos. Nós temos que, num certo sentido, amar e dizer, Deus, muito obrigado por ter nascido nesse país. Todos os países têm coisas boas e ruins. Alguns até querendo brincar e soltar piadinha, dizer assim, a nação não tem melhor nação no mundo.
Agora, pense num povinho que foi colocado nesse paraíso. Pense no povinho desde a sua colonização. O que tinha de pior de Portugal foi jogado para cá. E por aí vai. Mas Abraham Lincoln, como eu dizia, ele falava o seguinte: eu aprecio o homem que se orgulha da terra em que nasceu. Mas eu gosto de ver um homem que vive de tal maneira que a terra em que ele nasceu se orgulha dele. Eu aprecio o homem que se orgulha da terra em que nasceu, mas eu gosto de ver um homem que vive de tal maneira que a terra em que ele nasceu se orgulha dele. Irmãos, nós precisamos fazer diferença na nação que nós vivemos. Eu não entro na onda que está posta aí, e já foi posta pelo menos há anos e anos atrás, quando então se dizia que o Brasil vai ser de Jesus quando o povo declarar que esta nação é do Senhor. Não é uma questão de declaração. Todo o cosmos pertence a Deus. Não adianta nós vivermos como cristãos falando que o Brasil é de Jesus, mas pelos nossos atos nós negamos. Quando nós não evangelizamos, quando parte de nós o suborno, a mentira, o engano, as falcatruas e por aí vai. Nós somos chamados a testemunhar de um Deus tremendo e maravilhoso, e através das nossas vidas nós podemos abençoar a nossa nação. Você acha que a Coreia do Sul foi da noite para o dia que ela virou uma nação evangélica, onde o povo procura orar a Deus, onde o povo procura ler a palavra, onde o povo procura ir à igreja? Você tem ideia do que é uma igreja presbiteriana na Coreia do Sul? Só para você ter uma ideia, a igreja presbiteriana é uma igreja pequenininha na Coreia do Sul. Uma delas tem 60 mil membros, isso há uns 10 anos atrás. Hoje a coisa deve estar nos 100 mil ou mais. São vários cultos, é uma coisa estupenda, absurda. Tamanho não é problema. A gente aqui no Brasil fica criando os problemas. Não, pastor, a gente não pode mais receber ninguém, não pode mais converter ninguém, porque hoje está até com várias vagas aí, os adolescentes, jovens, tiveram acampamentos adolescentes, e envolveu aí quase, pelo que eu soube, quase 90 pessoas, tal. Mas nós é que colocamos os limites. A igreja lá, muitas vezes, eles têm 10 cultos, porque é um culto atrás do outro, desde de manhã cedo, para dar conta de tantos membros que querem ir cultuar a Deus, orar, buscar o Senhor, e a família lá adorando e buscando ao Senhor, ensinando os filhos a palavra de Deus, cobrando dos filhos. Há algum tempo atrás, e aí quero dar esse exemplo do Japão, eu vi a notícia de uma empresa de picolés. Eles estavam pedindo perdão à sociedade, e aí o brasileiro disse: olha, eu vou só para vocês terem uma ideia do que significa o que eles estão pedindo perdão. É porque é como se o picolé lá fosse tipo R$2, e eles estavam, depois de muitos anos, não foi 1, 2, 5 anos não, muitos anos, mais de 10 anos depois, eles tiveram que aumentar o valor do picolé de 2 para R$2,40. Então eles estavam pedindo perdão à sociedade, porque a matéria-prima para fazer o picolé estava mais cara. Eles estavam justificando e dizendo: nós temos que pedir perdão, porque estamos tendo que aumentar o preço do picolé, e um picolé muito procurado, tudo e tal, e estamos tendo que aumentar, e por isso nós pedimos perdão à sociedade, por ter que repassar esse aumento, mas é que a matéria-prima aumentou, depois ao longo de todo esse tempo, e a gente está precisando aumentar também. E o comentarista da rádio dizia: imagina se isso fosse aqui no Brasil. Isso a cada minuto tinha uma empresa pedindo perdão, de tanto aumento. Mas são valores. São valores. A que Deus nós servimos? Quem nós imaginamos que resolve o problema do nosso país? O que é que nós ensinamos aos nossos filhos? Porque imagina a igreja primitiva ali perseguida. O que é que os cristãos iam ensinar aos seus filhos? Mas eles ensinaram a depender de Deus.
Eles ensinaram que em meio a toda perseguição, e a igreja passou 240, pelo menos 200 anos, quase 240 anos sendo perseguida. Só pôde construir templo no ano 313 com Constantino. Só depois disso. Imagine, irmãos, mais de 2 séculos a igreja sendo perseguida. Geração passando, nascendo, morrendo, e a igreja sendo perseguida, os cristãos sendo perseguidos. Que testemunho nós damos de Deus? E aí eu quero voltar a esse versículo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos esperando de quem a solução para o nosso país? De quem nós estamos esperando? Em quem nós confiamos? Em quem de fato confiamos? O salmista está dizendo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. É o Deus da Bíblia. Não é outra divindade. É o Senhor Deus. Não é nenhum imperador, nenhuma autoridade política. É o Senhor Deus. Feliz é essa nação. Quando Deus desta nação é o Senhor da palavra, esta nação pode dizer que ela é uma nação feliz. Quando nós podemos dizer que o Senhor, que o Deus da nossa casa é o Senhor da Bíblia, é o Senhor Deus da Bíblia, a nossa casa é uma casa feliz. Passa por lutas, dificuldades, problemas, sim. Enfrenta tudo, sim. Dores, lágrimas, sim. Mas bênçãos de Deus. Reconhece o cuidado de Deus. Reconhece as mãos estendidas dele. Reconhece que Ele não nos desampara. Reconhece que as suas promessas, elas têm um tempo dele para se cumprir nas nossas vidas, e que Ele nos enche de esperança. E que nós não estamos sozinhos. Então essa família é feliz, essa pessoa é feliz, essa nação é feliz, porque o Deus desta pessoa, desta família, desta nação é o Senhor que fez todas as coisas, é o Senhor Deus da Bíblia. Mas por que uma nação que tem como Deus o Senhor da Bíblia, ela pode se dizer que ela é uma nação feliz? Em primeiro lugar, irmãos, é porque este Deus da Bíblia é o Deus que dirige todas as coisas. A Bíblia nos diz no versículo 10 que os desígnios e intentos das nações, eles são frustrados e anulados. No versículo 11 diz que a grandeza do conselho e os desígnios do Senhor em contraste são para sempre, por todas as gerações. A direção de Deus, o plano de Deus é para todos sempre. As nações se frustram, elas têm os seus planos e esses planos falham. Quando olhamos a história da humanidade, quantos desígnios humanos frustrados, desígnios de nações que foram frustrados, e Deus então pesa a sua mão. Mas Deus não. Deus é o Deus cujo conselho é um conselho marcado pela grandeza. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração, diz o versículo 11, por todas as gerações. Quando o povo não obedece à palavra de Deus, ele cai em pecado. Esse povo é derrotado. Mas quando Deus então abençoa o povo, quando o povo aprende a andar segundo a vontade de Deus, a nossa família é abençoada, a nossa vida é abençoada, a nossa nação é abençoada. Quando o povo de Israel decidiu andar contrário à palavra de Deus, Deus fez com que o povo amargasse uma derrota terrível. Eles venceram Jericó. Imagine as muralhas intransponíveis, onde carruagens andavam em cima das muralhas. Aquelas muralhas, os povos ao redor diziam: não tem como transpor. E Deus manda o povo de Israel para lá, e Deus diz: eu vou derrubar essas muralhas, eu vou usar vocês, eu vou fazer glorioso o meu nome através de vocês. E Deus usou o povo de Israel, e eles vencem, têm uma vitória tremenda. E agora vem uma pequena cidade, a cidade de Ai, sopinha, coisa fácil. E aí eles mandaram 3.000 soldados. Mas Deus queria que eles aprendessem. Por quê? Porque o povo havia desobedecido. Um deles, Acã, havia escondido alguns pertences que Deus tinha dito: não traz nada, destrói tudo de Jericó, não traz nada. E Acã escondeu.
Debaixo da sua tenda ele escondeu ouro, prata, escondeu os pertences, como a Bíblia diz lá. E aí eles foram para Ai e foram derrotados. Josué, Moisés já estava morto. Josué se desespera, dobra os joelhos, vai com os anciãos orar, clamar a Deus, chorar, como quem diz: meu Deus, não é possível, a gente venceu Jericó e perdeu para Ai, não existe isso. Deus vai dizer: olha, Josué, levanta você, levanta os anciãos, vocês não têm culpa não, eu quero lembrar a vocês, eu sou Deus, tem coisa escondida aí, e eu disse que era para fazer de um jeito, o povo fez de outro. Reúna o povo todinho e eu vou separar por tribo. Quando eu escolher a tribo, eu vou escolher a família. Quando eu mostrar a família, eu vou mostrar quem foi que estava pecando. E ele vai e chega até Acã. Mandam ir na tenda, estava tudo lá. Deus é Deus que dirige. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque Ele é Deus que dirige. Ele dirige o povo. E nós precisamos aprender isso. A sua palavra está aí. Quando nós olhamos a nossa sociedade perdida em meio a tantos valores que são contrários à palavra de Deus, essa nação não será feliz vivendo contrária à palavra de Deus. Não será. Deus precisa dirigir os rumos da nossa nação. Os nossos líderes muitas vezes estão buscando, sejam em quaisquer esferas, nós ficamos abismados. Consulta por cartas, adivinhações, magia e por aí vai. Cada um, seja em qualquer nível de poder da nossa nação, buscando se manter no poder. A Bíblia fala de líderes que pecam por subornar, por perverter o direito dos mais necessitados, dos órfãos, das viúvas, pelo enriquecimento ilícito, pelo assassinato e pela luxúria. O nosso país só será feliz quando cada um se render e buscar o Senhor Deus, e não só declarar de boca, mas viver. Senhor, eu quero, a partir de mim, viver de acordo com a Tua palavra. Dirige a minha vida a partir da Tua palavra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque Deus é Deus que dirige o seu povo. Mas também feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não só porque Ele dirige, mas porque Deus livra. Olha o que está no versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Salmo 33, de 13 a 15. O salmista está dizendo que a visão que Deus tem é a visão daquele que vê a todos. Deus vê os políticos, Deus vê os conchados, Deus vê o que os políticos estão fazendo, Deus está vendo a todos, Deus vê o coração de todos, Deus vê, como a Bíblia diz, todas as suas obras. Ele conhece todas as coisas, todas as coisas. E nós precisamos aprender a esperar o livramento que vem de Deus. Não é da minha força, não é da minha mão, da sua força, não, é Deus que livra. Por isso é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque Ele não é só Deus que dirige, mas Ele é Deus que livra. Quando a Bíblia fala todas essas questões da visão que Deus tem, há uma citação a partir desse versículo 16 e 17. Olha o que diz: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem possua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Não é pelo poder dos exércitos do rei, não é pela muita força do valente, não é pela grande força do cavalo. Voltaire, filósofo francês, ele dizia, escarnecendo do que a palavra de Deus fala, Voltaire, ele dizia: dizem que Deus sempre favorece os grandes
batalhões. Mentira. Dizem que Deus sempre favorece os grandes batalhões. Não é verdade. A Bíblia está cheia de histórias onde Deus muitas vezes até permitiu que o inimigo mais fraco vencesse o seu próprio povo para dar lição. Que o povo precisava confiar no Senhor, não é porque o povo estava numeroso, não é porque o povo estava mais forte, não é porque o povo tinha poder bélico maior do que o inimigo. O povo precisava confiar no Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor Deus sobre todos os exércitos, sobre todos aqueles que se dizem Deus e não são. O povo precisava confiar em Deus. A batalha de Ai foi um exemplo. Quer ver um outro exemplo que você conhece? É a história de Gideão. Deus chama Gideão num contexto em que o povo pecava, quando o povo se arrependia, Deus libertava o povo e ia levantando juízes, como levantou Débora, como levantou Sansão, e chegou um momento que Deus chamou Gideão e disse: vem cá, é você. Você é o próximo que vai libertar o meu povo. E então Gideão chega e reúne 32 mil pessoas. Ó, você vai ter que derrotar os midianitas. Ok, Senhor, nosso exército está pronto, estamos aqui para servir ao Senhor. 32 mil servos teus, para glorificar o teu nome e vencer esse inimigo. Deus diz: o quê? Com esses 32 mil, de jeito nenhum, pode diminuir, vai não. Mas Senhor, peraí, ó, o inimigo também é forte, vai não, cai. Aí quando caiu para 10 mil, Senhor, mas 10 mil, mas Senhor, ainda dá, nós vamos vencer a batalha. 10 mil, ele disse: o quê? 10 mil? De jeito nenhum. Se vocês forem com os 10 mil, o povo vai dizer que foi o braço do povo. Vai não. Pega esses 10 mil, vai tudo para o ribeiro da água, bota lá para beber água, manda todo mundo beber. Todo mundo sedento, querendo tomar água. Aí ele para e diz: manda lá beber. Os que beberem como cachorro, sem pegar com a mãozinha, são esses aí, você vai separar. Lá vai Gideão olhando, tudinho beber, tu cai fora, tu fica, tu cai fora, tu fica, tu cai fora, tudo pegando água, bebendo, chegava um, lambia água, tu vem para cá. Tu vai. Final das contas, dos 10 mil, só 300. Eu fico imaginando Gideão: Senhor, peraí, o negócio começou com 32, Senhor. Eu tive a habilidade de reunir 32 mil para vencer a batalha, caiu para 10 e agora caiu para 300. 1%, menos um pouquinho de 1%. Pois é, com eles, Gideão. Esse povo está precisando aprender que a vitória não é do braço do povo. E eu vou vencer essa batalha para ensinar ao meu povo a confiar em mim. A vitória não é dos exércitos do rei, da muita força do valente, nem do cavalo. A vitória é daqueles que temem ao Senhor, daqueles que esperam na sua misericórdia. É daquele que tem o poder de livrar a alma da morte e conservar a vida. É Deus que livra, e nós precisamos aprender isso. É Deus que dirige. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque Deus dirige a nação. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque é Deus que livra essa nação. Quando parece que não tem solução, Deus intervém. A história do povo de Israel é uma história marcada de livramentos tremendos, extraordinários. Coisas que tinham momento que eles achavam que não tinham como. E Deus estende as mãos e eles são capazes de dizer: foi milagre. Se você olhar a nação de Israel naquele pedacinho de terra, no meio de muito deserto, tudo, é milagre e bênção de Deus. Que se Deus não abençoar, a nação não prospera. Mas eu quero, em último lugar, eu quero terminar dizendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não só porque Deus é Deus que dirige, e nós precisamos aprender a receber a direção de Deus na palavra dele. Não só porque Deus é Deus que livra e nos dá livramentos tremendos, mas também feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, porque Ele é o Deus de esperança. Se você olhar os versículos 20 e 21, o salmista vai dizer: nossa alma espera no Senhor.
nosso auxílio e escudo. Ele ainda está falando de Deus. Ou seja, Deus é o nosso auxílio e escudo. Nele, em Deus, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Que coisa tremenda! Esperança que gera paciência. Por isso que o salmista diz: nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e escudo. Isso é uma esperança confiante. Não há o que temer. O nosso coração se alegra. É uma esperança eufórica. Alegria e paz que ninguém entende. Que ninguém entende. E nós falamos hoje pela manhã. Nós temos hoje à tarde no culto. Não pude ir para o sepultamento de minha prima, mas nós temos no culto lá. Quantos testemunhos, quantas palavras. A dor no coração de cada crente ali. Mas a alegria de saber que ela creu no Senhor Jesus Cristo. Que ela declarou Jesus como Senhor da sua vida, como seu Salvador. E eu estou com o vídeo, ainda vou pedir autorização à minha tia. Porque foi alguém que foi capaz de orar já nos últimos dias, dizendo: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Acometida de câncer, de repente, para aqueles que não souberam. 84 dias, esses últimos agora de hospital. 50 anos, ia completar dia 30, próxima sexta-feira. Foi acometida aos 24 anos, fez tratamento, Deus abençoou ali. E depois agora voltou agora e levou. Mas nós podemos parar e termos um pouco de alegria e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. Ela estava sofrendo muito. Às vezes nós queremos prender as pessoas sem saber o que vai acontecer depois. Às vezes queremos prender as pessoas a qualquer custo. A qualquer custo. Mas nós não aprendemos a descansar e a ter a esperança e dizer: Senhor, ela está muito melhor lá, e louvado seja o teu nome por isso. Muito melhor. E ainda que Deus fosse deixá-la, pelo tempo que fosse aqui, era aprender a adorar o Senhor e dizer: Senhor, tu és bom. Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom, nunca duvidarmos disso. Mas é uma esperança fundamentada. Porque o versículo 21 diz: pois confiamos no seu santo nome. Não é um chute, não é uma dúvida, não é uma esperança mentirosa, não. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Ou você depende de sua vida de Deus nos momentos não só fáceis, mas nos mais difíceis. Ou você não depende de Deus. E você não vai ter experiências para contar. De dobrar os joelhos e dizer: ah, meu filho, ah, minha filha, ah, meu amigo, ah, meu colega, ah, meu parente, senta aqui, deixa eu contar algumas histórias para você, do que Deus fez na minha vida. E tem coisas que Deus fez muito maiores em outras vidas. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha vida, para poder testemunhar desse Deus de esperança. Desse Deus de esperança. A nossa esperança não pode estar nos líderes políticos. A nossa esperança não pode estar nos programas, sejam eles quais forem, programas de governo. A nossa esperança não pode estar nas reservas naturais, financeiras ou quaisquer que sejam. A nossa esperança precisa estar no Deus que criou todas as coisas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Talvez agora você possa entender: agora eu estou entendendo por que o salmista disse isso. Por que o salmista chegou a dizer que feliz é a nação cujo Deus, cuja divindade dessa nação não é Apolo, não é Afrodite, não é o imperador Nero, não é ninguém. O Deus dessa nação é o Senhor. E o que é que esse Senhor tem de tão grande para que a nação seja feliz? Ele é o Deus que dirige, é o Deus que tem um plano,
Ele é o Deus que livra, que nos livra. Ele é o Deus de toda esperança, de toda esperança. Nós tivemos momentos estressantes como família. Estressantes ao ponto, como eu disse, de que as irmãs dessa nossa prima, elas tiveram que pedir no zap, e eu quero aproveitar isso para dizer, cuidado com o seu zap. Cuidado com o que você posta. Elas tiveram que pedir cautela. E chegou o ponto que ontem elas tiveram que pedir o seguinte: parem de dizer como a família deve orar. Cada um faça a sua oração do seu jeito, mas em silêncio. Não dizendo pelo zap, ore desse jeito, ore daquele jeito, ore isso, ore aquilo. Meu irmão, honestamente, como pastor, eu estava ali roendo, dizendo, meu Deus, eu não acredito o que eu estou vendo aqui. Não delas já foi uma angústia pela falta de sabedoria de cristãos ali no zap. E eu fui e preparei uma mensagem simples, porque as ideias estavam tão distorcidas. Eu cheguei a dizer no zap, como devo ter falado hoje pela manhã, não lembro. Eu disse: se a vontade de Deus para ser boa, perfeita e agradável é não ter doença, é ter cura, é não ter problemas, é ter isso, é aquilo, só as coisas boas, então Paulo foi o mais miserável de todos os cristãos. Que se você olhar Atos, é só sofrimento que veio sobre Paulo. E mais, o mesmo Paulo, mas Deus odiou a Paulo, porque permitiu Paulo ser morto, segundo a tradição, decapitado pelo Império Romano. Que Deus é esse? Mas aí eu dizia então, mas vejam bem, no zap eu coloquei, Paulo disse, lá em Filipenses 1:29, ele não disse dele, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, como os escritores da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Paulo diz lá em Filipenses 1:29, porque vos foi concedida a graça é privilégio, favor que nós não merecemos. Paulo escrevendo aos Filipenses: olha, vocês que estão sofrendo por amor a Cristo, saibam disso. Isso é mérito, isso é graça de Deus, é bênção de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. E Paulo vai dizer então, neste mesmo capítulo 1, versículo 21 de Filipenses, Paulo vai dizer, porque para mim, o morrer, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Paulo vai dizer, olha, se é para viver para testemunhar de Jesus, viver para falar de Jesus. E se eu morrer, melhor ainda, eu vou para a glória. Se Deus permitiu, Deus tem um plano na minha vida, eu vou gozar de tudo que Deus permitiu, eu vou ser mais abençoado ainda por Deus. Paulo diz, olha, o que me faz ficar aqui com vocês é só para poder abençoar a vida de vocês, fora disso é glória, é bênção. Imagina o Império Romano matar um cristão assim, e aí você nega? Você negar o quê? Você nega a Cristo ou vai morrer? Eu vou morrer, eu vou para a glória. Se tu não crê, tu vai para o inferno. Eu só estou ganhando. Se você tirar a minha vida primeiro, você só pode tirar se Deus permitir. Foi Pilatos com Jesus. A minha vida está nas mãos do Senhor. E Paulo podia ter paz nesse sentido. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Martinho Lutero, quero terminar com esta frase, disse certa vez: a grandeza e a prosperidade de uma nação não dependem da abundância de suas rendas, nem da resistência de suas fortalezas, mas a grandeza e a prosperidade de uma nação residem no número de homens de boa reputação, cultos, patriotas e tementes a Deus. Não só de boa reputação, não só cultos, não só patriotas, mas também tementes a Deus. Nisto consiste a riqueza de uma nação.
Eu oro a Deus que Deus abençoe a sua vida, para que você faça diferença onde você mora, para que outros por meio de você conheçam o amor de Jesus, o amor de Deus por nós. Eu oro a Deus que Deus abençoe você na sua família. Nós temos uma grande missão de amar os nossos filhos e ensinar os nossos filhos a viverem a palavra de Deus, a aprenderem a palavra de Deus. Eu pude abraçar uma das tias e a cada abraço para mim foi um extravasar de algum choro e alguma angústia reprimida. E a uma delas eu disse: louvado seja o Senhor, porque a maior herança os meus avós deixaram, os pais delas, é a palavra de Deus, é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos fortalece e nos revigora nesses momentos, e nos faz olhar para frente, para o futuro, e dizer: um dia nós vamos nos encontrar, nós vamos estar na presença do Cordeiro, por causa da graça dele, do amor que ele teve de morrer por nós. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Começa na minha vida e na sua. Começa na nossa casa, quando você decide e você diz: não, eu vou para a igreja, eu não vou ficar em casa, eu vou para a igreja. Minha família, a igreja. Eu quero minha família amando ao Senhor, a esse Deus que dirige, a esse Deus que livra, a esse Deus que é Deus de esperança. É colocando esses valores no coração de cada um de nós. Que o Senhor Deus nos abençoe.